Animal é um episódio que nas primeiras vezes que eu assisti, alguns elementos me preocuparam e me incomodaram. Mas depois que vi que não precisava me preocupar, comecei a perceber alguns outros elementos e vi que esse episódio era, na verdade, brilhante. Mas enquanto a sinopse, aqui descobrimos que Nino está afim da Marinette. Sim, Nino. Adrian então resolve ajudar o seu amigo, com os dois convidando Marinette e Alia para ir ao zoológico ver uma nova atração, uma pantera. Eu acho que eu também ia querer ir. E vendo que seus amigos não conseguiriam lidar com essa situação de encontro, entre aspas, sozinhos, Alia e Adrian resolvem ajudar a longa distância. Enquanto se preparavam para isso, Marinette encontra Kim e Max, que também estão lá para verem a pantera. E nisso acabamos percebendo quão Kim pode ser chato, burro e engraçado. Tudo isso ao mesmo tempo, querendo mostrar o quão mais rápido este pode ser do que uma pantera, irritando assim o animal e também o cuidador, estranhamente de um jeito bem pessoal. Acho que é meio que aquela ideia de, o meu animal é bem melhor do que o seu, então não fale mal dele. Sei lá, foi a lógica que eu peguei. E aí esse ficou tão irritado a ponto de se tornar uma ótima vítima para Hawkmoth, que mandando seus Akumas o transforma em Ant-Man. E agora, nossos heróis precisam tanto impedir que este devore o Kim, quanto também impedir que Paris vire uma selva. E quanto ao vilão, quanto ao design, Ant-Man não apresenta nada demais. Ele fica na forma de uma pantera. Não tem nenhuma novidade quanto a isso. Ele também tem outra habilidade, mas eu não quero falar aqui, porque é meio que um spoiler. Ele também fala como uma pessoa mesmo, dando pra gente entender a personalidade meio competitiva dele. Pouco competitiva demais, se me permite dizer. Mas, no geral, não tem tanta novidade, mas ainda assim ele é um vilão bem legal, bem interessante. E por isso eu acho que ele merece um 7,5 ou um 8. Acho que a personalidade dele e a outra habilidade foram o que mais chamaram a atenção. Bom, enquanto aos spoilers, já sabem, não viram, vão ver, quem já viu, vamos nessa. Vamos pelo começo. Já vamos para um dos elementos que me preocupou nesse episódio. O fato do Nino estar gostando da Marinette. Que se você olhar bem, em termos sentimentais e consequentemente um pouco psicológicos, a Marinette e o Nino são bem parecidos. Assim como a Alia e o Adrian. Pelo menos é assim que é mostrado nesse episódio. Principalmente quando os quatro estão juntos, que tanto a Marinette quanto o Nino são mais introvertidos, por estarem na frente da pessoa que eles tanto gostam. E então a Alia e o Adrian têm meio que mover o diálogo por conta própria. E também são eles que vão ajudando os amigos durante o encontro. E isso me preocupou se eles iam trollar a gente meio que com... vocês pensaram que a Marinette ia ficar com o Adrian? Não, é com o Nino. Haha, pegamos vocês. Mas passando pro zoológico. Já admito que gostei muito da versão Tibi da Alia e do Adrian quando eles estão falando pelos comunicadores. E aqui também temos um pouco mais do Kim e o Max aparecendo. Que primeiro eu gostaria de dizer que eu achei legal que o Kim mudou bastante. Vocês lembram que no início ele era meio que o capanga da Chloe, e aí depois tem toda a questão do Cupido Negro, que aí ele começa a andar um pouco com o Max. E aí agora ele e o Max meio que viraram amigos, meio que parece que o Kim resolveu deixar a Chloe de lado mesmo e começou a arranjar nova gente pra ele andar. Mostra que essas tramas que a gente acompanhou nesses outros episódios não são simplesmente pra eles, teve consequências. E segundo, gostaria de dizer que na cena que eles estão conversando com a Marinette, deem uma olhada lá no fundo da cena quando tiverem a chance. Apenas adianto que vocês provavelmente vão encontrar uma pequena dica lá. Agora voltando pro encontro, passamos para outro desses elementos que me incomodam tanto, que inclusive me incomodaram aqui, que são os clássicos momentos constrangedores. Eu sinceramente não gosto de momentos assim, eu fico aflito, nervoso. É um problema pessoal? Provável, mas ainda me incomoda. Já avisando, depende um pouco dos momentos constrangedores. Quando é um só pra fazer uma graça, só pra deixar mais interessante a história principal com os elementos de comédia, é legal. Mas quando dá aquele risco de atrapalhar alguma coisa importante, aí eu fico desse jeito. Mas aqui temos aqueles momentos em que duas pessoas estão de frente uma pra outra, ou então lado a lado, e outra pessoa comunicando algo pelo ouvido de uma delas. Aí uma das que estão frente a frente começa a falar com a que tá no comunicador, a outra que tá ao lado pensa que tá falando com ela, coisa e tal e coisa e... Mas isso levou até um momento bem interessante. E com uma sutileza impressionante. Saca só. Em um momento o Adrian resolve, quer saber, Nino? Só repete o que eu vou dizer e aí você admite logo o que você tá sentindo. E aí ele começa a ditar a frase devagar e o Nino vai repetindo frente a frente pra Marinette. Ele começa lá, eu quero aproveitar esse momento, aí o Nino repete tudo, e aí mostra o rosto da Marinette de frente pro rosto do Nino, e ele continua dizendo, pra dizer que... E aí quando o Adrian vai dizer, eu te amo, o rosto dele aparece na frente do rosto do Nino,
E aí é como se fosse o Adrian dizendo isso pra Marinette, e simplesmente ficou brilhante. Muito sutil, tanto que eu só descobri depois de algumas vezes vendo e prestando atenção. Depois, o Nino, não querendo dizer isso, acaba colocando por pressão que ele gosta da Alia e não sabe como dizer. E aí a Alia vem com o clássico comentário dizendo que o Nino é como um irmão pra ela. E aí temos toda a questão do Animan surgindo, que é o cuidador da Pantera, que depois de vermos o especial de Natal fica engraçado imaginar como seria se ele fosse parar onde nossos protagonistas estavam. E ele não querendo nada além de devorar o Kim, o que eu sinceramente não culpo ele. E aí então o Ladybug tranca a Alia e o Nino dentro de uma jaula para eles ficarem seguros. E aí a expressão da Alia meio que a princípio eu fiquei na dúvida se não ia dar algum problema nessa coisa toda do Nino com a Alia, sei lá. Mas aí, nossos heróis enfrentam o Animan, Cat Noir coloca um rastreador no Kim, mandando ele se esconder na casa mais próxima, que coincidentemente é a padaria dos pais da Marinette. E depois que eles vão até lá, tem uma cena que inclusive chamou a atenção de alguns fãs, que é o Cat Noir vendo a foto da Marinette com seus pais. E ele fica com um brilho nos olhos. E aí que alguns ficaram achando que é meio que uma espécie de olhar de amor. Mas aí até no Twitter o próprio Sr. Astro respondeu sobre isso. Que quando perguntaram sobre essa cena, ele disse que é como se o Adrian estivesse encantado com a ideia de que aquilo então era uma família feliz. Como se ele nunca entendesse esse conceito. E eu gostei disso, deu meio que mais profundidade no personagem dele, mesmo com uma cena mínima. E aí temos a luta final, é que eles acham um jeito de prender o Animan, com o Animan se transformando de animal em animal, mas aí os dois descobrindo que ele fica cada vez mais fraco em cada transformação, até que, é claro, ele vira um tiranossauro. É clichê, mas ainda é legal. Ladybug usa o talismã ganhando um macaco, o objeto, não o animal. Em um episódio cheio de animais, acho que é um ponto pra eu deixar claro. Mas aí eles conseguem prender o Animan sem precisar disso, e aí o Cat Noir vai pegar o objeto com a Akuma, mas é tirado na hora da zona de perigo, sendo mostrado que a boca do tiranossauro continua bem solta. E aí vem um momento que realmente eu não acho que deu muito certo. Não é que me irritou, mas deixa eu explicar. O tiranossauro está preso, apenas com a boca livre. A Ladybug está com o macaco. Se você já viu Looney Tunes, Tom e Jerry e Aracne, já sabe onde isso vai dar. Ela olha bem, tem uma ideia, corre direto para a boca do Animan, que fecha em volta dela. Isso Cat Noir fica totalmente arrasado, desesperado, irritado, falando pro Animan que ele vai pagar por isso e tudo mais. E aí, olha que surpresa! A Ladybug está bem e está usando o macaco para prender a boca do tiranossauro. Isso tudo simplesmente para mim pareceu tão forçado. Ela tinha um macaco, já tinha ficado óbvio por causa disso. Ela correu na direção do Animan. Então ela sabia o que estava fazendo. Se ele tivesse ido até ela e devorado, aí já faria mais sentido as reações. E no final, em vez deles darem aquele clássico toquezinho deles, Cat Noir abraça a Ladybug, meio que dando os parabéns pra ela e tudo mais. Mas eu não sei se ele falou isso no original, acho que ele fala algo meio que estive tão preocupado ou coisa do tipo. E eu sinceramente prefiro a primeira opção nisso, porque dá muito mais a ideia de que ele tá meio que eu não acredito que eu me preocupei por algo assim, que é realmente o que eu acho que devia colocar. É como se de última hora eles resolvessem que seria legal colocar algo tenso e dramático, e aí não encaixou. E aí no final a Marinette vai encontrar a Alia, preocupada se essa vai matar ela por tê-la prendido junto com o Nino, mas aí vemos que o Nino também está lá. E ele admite que a princípio estava afim da Marinette, mas que ele e a Alia acabaram conversando no tempo que eles estiveram juntos, e viram que tinham bastante em comum. E se isso for o jeito deles admitirem que estão ficando juntos, eles estão surpreendentemente levando isso de um jeito bem maduro. Nada de se envergonhar ou não conseguir falar direito, é impressionante. E por último, o Nino fala que soube que a Marinette também tá gostando de um cara da sala. A Alia dá a palavra dela que não contou quem era. E aí ele se prontifica pra ajudar, mas ela esmaga o pé dele como se ele tivesse contado algo de extrema relevância. E aí ele só reforça de que não sabe quem é. E isso leva a dúvida. O quão o Nino sabe? Será que ele sabe que é o Adrian? Só tô apontando isso porque o Nino pode ser uma boa ajuda futuramente. E no final eu acho que esse episódio é como deveriam ter feito o Sr. Pombo. Um assunto que aparentemente queriam colocar, precisavam de um vilão pra preencher o episódio, mas aqui colocaram um vilão mais interessante, mais personagens participando, e no geral eu acho que eu dou um 9. Não dou mais que isso por causa daquele momento forçado que eu falei. Eu sinceramente acho que poderiam ter feito melhor. Ah, mas como é que eles vão fazer algo melhor em um desenho nesse estilo? Querem mesmo saber? Eles fazem isso em outro episódio de um jeito inclusive bem certo, e que eu inclusive pretendo trazer em breve. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.